Uma missão extraordinária para os apóstolos. Seguimos com a série Evangelhos, no capítulo 6 de Marcos, versos de 6 a 13, que diz assim: E ficou admirado com a incredulidade deles. Isso aqui é o finalzinho do trecho em que Marcos menciona quando Jesus estava em Nazaré e foi rejeitado, pelos seus compatriotas. E aí, seguindo, ele diz assim: Então Jesus passou a percorrer os povoados ensinando. Chamando os 12 para junto de si, enviou-os de 2 em 2 e deu-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Estas foram as suas instruções. Não levem nada pelo caminho, a não ser um bordão. Não levem pão, nem saco de viagem, nem dinheiro em seus cintos. Calcem sandálias, mas não levem túnica extra. Sempre que entrarem numa casa, fiquem ali até partirem. E se algum povoado não os receber nem os ouvir, sacudam a poeira dos seus pés quando saírem de lá, como testemunho contra eles. Eles saíram e pregaram ao povo que se arrependesse. Expulsavam muitos demônios e ungiam muitos doentes com óleo e os curavam. Essa descrição é de um episódio singular que aconteceu na vida dos apóstolos, que também foi registrado pelo evangelista Mateus e também Lucas. Mateus contou mais detalhes importantes que nos ajudam no entendimento e na reflexão sobre os ensinamentos de Jesus. É interessante até mencionar que não é por acaso que existem 4 evangelistas no cânon bíblico, pois cada um escreveu com um estilo peculiar, cada um enfatizando coisas que lhe fizeram muito sentido. E para nós isso é uma riqueza de informações para que a gente possa conhecer mais e mais a vida de Jesus. E eu creio perfeitamente que esse episódio narrado aqui deve ter sido extremamente marcante para Mateus. Não que os outros episódios não tenham sido, mas é que aqui ele e os demais apóstolos que acompanhavam Jesus, par e passo, tiveram as primeiras experiências individuais, fazendo aquilo que Jesus fazia. E até então eles somente assistiam e testemunhavam. Então eu vou fazer aqui algumas alusões aos registros de Mateus também, que traz mais detalhes. Marcos sinaliza que Jesus saiu de Nazaré, a sua cidade onde ele foi rejeitado, e partiu para outros povoados, proclamando seus ensinamentos sobre a salvação e perdão dos pecados. Os 12 apóstolos vinham acompanhando Jesus em toda essa jornada. No entanto, chegou um momento em que eles deveriam seguir sem ele, sem Jesus. Assim, os enviou de 2 em 2, um apoiando o outro, e sem dúvida nós sabemos que quando estamos bem acompanhados, com alguém que está com o mesmo objetivo que nós, o trabalho flui muito melhor. Mas vamos atentar que Jesus não simplesmente os enviou, tipo assim, agora vocês vão e apliquem tudo que vocês viram eu fazer, se virem, de maneira nenhuma. Até porque eles falhariam na primeira tentativa. Olha só, se vendo Jesus fazer aqueles milagres, eles ainda não tinham fé suficiente, quanto mais indo sozinhos. De fato, nós todos precisamos de Deus na nossa vida, sim. Ele é quem opera em nós o querer e o realizar, como está escrito na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, verso 13. E isso é uma verdade que, quando entendemos, faz grande diferença na nossa jornada de vida, pois nós nos colocamos em nosso lugar de humanos e passamos a olhar para o nosso Criador, que nos concede habilidades, talentos, dons e tantas virtudes com as quais realizamos grandes coisas. Toda a nossa capacidade vem de Deus, que nos criou, e Ele nos dá o privilégio de desenvolvermos
essa capacidade com a inteligência e criatividade que também ele nos deu. Bem, mas então, o que Jesus proporcionou aos apóstolos para seguir naquela missão, né? Difícil. Primeiro, ele delegou a cada um autoridade divina, a fim de realizarem as obras que Jesus vinha realizando, ou seja, curar enfermos, ressuscitar mortos, purificar leprosos e até expulsar demônios. Deu-lhes, portanto, autoridade para agirem no sobrenatural, nas regiões celestiais, onde se encontram as potestades espirituais. Eles iriam agir no invisível para trazer resultados no visível. Há que se mencionar aqui também que esse envio que Jesus fez aos apóstolos, dando essa autoridade, foi para que eles agissem durante algum tempo apenas, e somente nas populações judaicas, e não nas gentias, né, que eram os não-judeus. Isso era um treinamento e também um prenúncio do que aconteceria mais tarde, quando eles recebessem o Espírito Santo por definitivo, né? Agora vamos ver as instruções que receberam, né? Que Jesus deu a eles para realizarem aquela missão com eficácia. Jesus disse para eles o que não deveriam levar: prata, ouro, cobre nos cintos, saco de viagem, túnica extra, ou seja, só do corpo mesmo, sandálias, bordão. Marcos cita que eles poderiam levar o bordão e as sandálias, né? Mateus já não, já inclui sandálias e bordão. Como Mateus, né, estava ali vivenciando aquela experiência, eu prefiro ficar com a versão de Mateus, mas são detalhes, né? O contexto aqui está bem preservado e os ensinamentos desse episódio, né? E isso aí não vai se importar tanto, né? Mateus cita também o porquê de não enviar, né? Não levar essas coisas, né? Que Jesus disse assim: pois o trabalhador é digno do seu sustento. Não era para levar nada disso, porque o trabalhador é digno de seu sustento. Então vamos pensar aqui. Toda pessoa que trabalha, ela o faz para ser digna de receber o seu sustento. Isso desde que Adão e Eva foram expulsos lá do jardim de Deus, como está lá no livro de Gênesis registrado. Então, a pessoa trabalha, vamos supor, quem trabalha com agricultura para o seu próprio sustento, de sua família, né? Agricultura familiar. A pessoa também pode trabalhar com agricultura, mas além do seu sustento, ela também pode vender esse produto para outros, para que outros comprem com o dinheiro que recebem da renda também do seu trabalho. As pessoas prestam serviços que a sociedade precisa para viver e recebe em função da prestação dos seus serviços e assim por diante. Essa é a nossa história de sobrevivência, né? Vem a partir do quê? Do trabalho. Mas, e os apóstolos iriam trabalhar no quê para receberem seu sustento, né? Como Jesus mencionou, né? Já que não levariam nenhum recurso extra. Bom, eles iam trabalhar para tirar o sofrimento de muitas pessoas, que era o que Jesus vinha fazendo. Eles não eram médicos, mas eles iriam trazer cura física a muitas pessoas, tanto a saúde física quanto a mental. Eram trabalhadores enviados diretamente pelo Filho de Deus, Jesus. Uau! Que trabalho digno! Maravilhoso! Então, qual era a ideia? As famílias os acolheriam em casa para que tivessem onde repousar e se alimentar. Era o que eles precisavam, tão somente naquela missão. Pessoas que os acolhessem como enviados de Deus, realmente lhes provesse o suficiente necessário para que cumprissem a missão. Eles não iam parar no comércio para fazer compras, nada disso. Foco na missão e no bom relacionamento com as pessoas. E certamente as casas que os receberam foram abençoadas, sobretudo com a paz de Deus, que excede todo entendimento. Pois Jesus os instruiu que quando chegassem em qualquer das cidades, procurassem alguém digno de recebê-los. Quem eram esses?
os que os reconheceriam como enviados por Deus e que eram pessoas hospitaleiras. E com certeza, eles também aprenderam com essas pessoas, né, sobre a virtude da hospitalidade, do fazer o bem ao próximo. Mas Jesus os preveniu de que, em alguns lugares, pessoas não os tratariam com respeito, muito menos com hospitalidade. E eles viram, inclusive, o que aconteceu com Jesus na sua própria cidade, em Nazaré. Acredito que estavam entendendo que, mesmo procurando fazer o bem, levar a verdade, há pessoas que não conseguem enxergar e desprezam o que há de mais precioso na vida. E a instrução de Jesus foi: em cada casa que chegarem, saúdem, e se eles receberem a saudação de vocês, a paz que está em vocês também repousará naquela casa. No entanto, quanto àquela casa que não quiserem receber vocês, mesmo com a sua saudação de paz, tudo bem, sacudam a poeira dos pés quando saírem, como testemunho contra eles. Porque, na verdade, eles estariam fazendo algo ruim, algo errado e cruel. Mateus ainda menciona uma fala de Jesus bem direta, que disse assim: estou enviando vocês como ovelhas no meio de lobos. Sejam astutos como as serpentes, atenciosos observadores, focados na sua missão. Não tirem o foco dela. No entanto, sejam sem malícia como as pombas. Não entrem na onda do maligno, sejam diferentes, brilhem como luz nas trevas. Né? Quantas vezes pessoas assumem tarefas tão maravilhosas, direcionadas por Deus, e com o tempo caem em armadilhas, não vigiam e assim fracassam nessas tarefas. É muito triste isso. E acontece tanto em missões eclesiásticas quanto no trabalho, né? No seu trabalho lá no dia a dia, nos estudos, na família e na sociedade de forma geral. Isso não deixa de ser uma das fraquezas humanas, que é fruto do pecado. Se mantivermos o foco em Jesus, nos livramos dessas ciladas. É a promessa dele. Sujeitem-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Está escrito na palavra. Bom, e assim foram os 12 apóstolos na missão, cheios de autoridade da parte de Deus, delegada por Jesus, e com as instruções dele em mente. Partiram para diversos povoados, realizando obras maravilhosas, e com isso também sendo reconhecidos como discípulos de Jesus, o Filho de Deus. Algo muito novo estava acontecendo naquela região, né, com esses atos dos discípulos, dos apóstolos de Jesus. E as populações dos povoados da Judéia estavam tendo o privilégio de não somente assistirem os milagres realizados por Deus através dos apóstolos, mas de muitos deles receberem esses milagres no corpo e na alma. Aqueles que estavam firmes em Deus reconheciam que era o cumprimento das profecias lá do passado, registradas nas Escrituras. Eles conseguiam enxergar isso. O texto de Marcos diz que eles saíram e pregaram ao povo que se arrependesse dos seus pecados. Os apóstolos expulsavam demônios que se manifestavam em meio às pregações, ungiam muitos doentes com óleo e os curavam. Que demais! Pode você imaginar tudo isso acontecendo por obra dos apóstolos enviados por Jesus? Em breve, esses acontecimentos seriam realizados não somente ali na Judéia, mas em Samaria e em outras nações também através da Igreja de Jesus. E eu louvo a Deus porque o Evangelho de Jesus Cristo chegou aqui no Brasil também. E eu pude conhecer o amor inigualável de Deus, refletindo nos discípulos verdadeiros de Jesus até hoje e que crescem cada vez mais. Glórias a Deus por isso. Deus não deseja que ninguém se perca no caminho das trevas espirituais. As trevas são espirituais, mas elas atuam na mente e no corpo das pessoas. Deus quer livrar a todos desse mal. E a única forma é aquela que começou lá com Jesus e seus apóstolos e que vem atravessando os séculos através da Igreja de Cristo estabelecida na terra.
A forma, portanto, é: arrependam-se dos seus pecados. Reconheçam que todos somos pecadores destituídos da glória de Deus, mas que, mediante a atitude de arrependimento e reconhecimento de que Jesus, o Filho de Deus, veio ao mundo em carne para nos salvar do jugo do pecado e nos tornar novas criaturas, remidas, santificadas, dignas de retornarem para os braços de Deus. E isso custou o preço da sua morte na cruz. Porém, ele ressuscitou vitorioso. Vejam que no episódio que vimos hoje, muitos receberam a bênção, porém muitos não receberam porque não creram, rejeitaram o amor de Deus. Essa é a verdade. Que assim não seja na sua vida, mas que você seja como aqueles que receberam o Evangelho e creram no seu coração. Foram abençoados por Deus com uma nova vida e a viva esperança do retorno de Jesus para reinar eternamente com seus amados. Amém. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, que essa mensagem realmente seja frutificada no seu coração, e se ela fez sentido para você, eu peço que você curta, dê sua curtida no vídeo, compartilhe com outras pessoas. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, e assim ajudar para que essa mensagem possa ser divulgada mais e mais, tá bom? Então, um grande abraço e até a próxima.